From the Conference Center at Temple Square Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é gerada como serviço público da Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos as calorosas boas-vindas também aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferências e no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta sessão, pediu-me que a dirigisse. Reconhecemos a presença das autoridades gerais, das presidências gerais das auxiliares, além de outros que aqui estão nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando "Oh, quão majestosa é a obra de Deus!" e nos oferecerá agora "Alegres cantemos". A oração de abertura será oferecida pelo Elder Kent F. Richards, dos 70. No longer as strangers on earth.
Our beloved Father in heaven, Nosso amado Pai nos céus, expressamos gratidão a Ti por esse doce privilégio que temos de estar nesta sessão da Conferência Geral. Expressamos gratidão especialmente por nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, que possas derramar sobre ele uma bênção particular. Abençoe os seus conselheiros. Ao participarmos também nesta sessão de conferência, pedimos uma bênção especial para que abençoes os presidentes de missão e os missionários em todo o mundo. Estes preciosos jovens elders e sisters e os casais sêniores que possam convidar todos para vir a Cristo. Oramos para que o Teu Espírito seja derramado sobre cada um de nós, para que possamos receber e compreender as mensagens da verdade, para que possamos ir adiante em fidelidade, para cumprir com esta grande obra. E fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após seu discurso, o coro cantará Israel, Jesus te chama. Depois do hino, teremos o prazer de ouvir o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo Elder Ulisses Soares, da Presidência dos 70, que gravou seu próprio discurso em português. Após o hino, a irmã Carol M. Stevens, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, falará a nós. Presidente Monson. How good it is, my beloved brothers and sisters. Como é bom, queridos irmãos e irmãs, estarmos juntos mais uma vez. Apenas há 183 anos, esta igreja foi organizada pelo profeta Joseph Smith sob a direção do Senhor. Naquela reunião, em 6 de abril de 1830, havia 6 membros da igreja presentes. Estou feliz por anunciar que há 2 semanas o número de membros da igreja chegou a 15 milhões. A igreja continua a crescer e a mudar a vida de um número cada vez maior de pessoas a cada ano. Está se espalhando por todo o mundo à medida que o nosso exército missionário procura os que estão em busca da verdade. Mal faz 1 ano desde que anunciei a redução na idade para o serviço missionário. Desde aquela época, o número de missionários de tempo integral que está servindo aumentou de 58.500 em outubro de 2012 para 80.333 hoje. Que magnífica e inspiradora resposta testemunhamos. As Santas Escrituras não contêm uma proclamação mais relevante, uma responsabilidade mais forte, uma instrução mais direta do que o encargo dado pelo Senhor ressuscitado ao aparecer na Galileia aos 11 discípulos. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith declarou: depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Alguns de vocês aqui hoje ainda se lembram das palavras do presidente David O. McKay, que proferiu o seguinte lema: todo membro é um missionário. Acrescento minhas palavras às deles. Agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele.
Ele preparou os meios para nós compartilharmos o Evangelho de diversas maneiras, e Ele vai nos ajudar em nossos labores, se agirmos com fé para realizar sua obra. Para ajudar a sustentar nosso sempre crescente exército missionário, pedi a nossos membros no passado que contribuíssem, na medida do possível, para o fundo missionário de sua ala ou para o fundo missionário geral da igreja. A resposta a esse pedido foi gratificante e ajudou a sustentar milhares de missionários cujas condições não lhes permitiam sustentarem-se a si mesmos. Agradeço-lhes por suas generosas contribuições. A necessidade de ajuda é contínua, para que possamos continuar a auxiliar aqueles que têm um grande desejo de servir, mas que não têm os meios para fazê-lo sozinhos. Agora, irmãos e irmãs, viemos aqui para ser instruídos e inspirados. Muitas mensagens abordando diversos tópicos do Evangelho serão proferidas nos próximos 2 dias. Os homens e as mulheres que vão falar para vocês buscaram a ajuda dos céus no tocante às mensagens que vão proferir. Oro para que estejamos cheios do Espírito do Senhor e que sejamos elevados e inspirados ao ouvir e aprender, em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Thank you, President Monson. Obrigado, presidente Monson, pelo seu exemplo de ensino da vida de Cristo e o seu encargo dado a todos nós, missionários. Na nossa dispensação, o Salvador Jesus Cristo se referiu a uma reunião dos santos como minha conferência geral. Onde quer que estejamos no mundo, seja como for que recebamos estas mensagens, testifico que estamos reunidos na conferência dele. Também testifico que ouviremos sua palavra, porque ele disse, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. As conferências sempre fizeram parte da Igreja verdadeira de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Adão reuniu sua posteridade e profetizou a respeito de coisas que estavam por vir. Moisés reuniu os filhos de Israel e lhes ensinou os mandamentos que havia recebido. O Salvador ensinou multidões reunidas tanto na Terra Santa quanto no continente americano. Pedro reuniu crentes em Jerusalém. A primeira conferência geral destes últimos dias foi realizada apenas 2 meses depois que a igreja foi organizada e continua até o dia de hoje. Essas conferências sempre são realizadas sob a direção do Senhor e guiadas por seu Espírito. Como oradores, não nos é designado um tópico específico. Ao longo de semanas e meses, com frequência em noites de insônia, esperamos no Senhor, por meio de jejum, oração, estudo e reflexão. Ficamos sabendo a mensagem que Ele quer que transmitamos. Alguns podem perguntar, por que a inspiração não vem de modo mais fácil e rápido? O Senhor ensinou a Oliver Cowdery. Deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. As mensagens da conferência nos chegam após fervorosa preparação por meio do Espírito Santo. Esse princípio se aplica a todos os membros da Igreja quando nos preparamos para participar de conferências de ala, de estaca e gerais. Estudamos em nossa mente o que precisamos e desejamos do Pai Celestial. E oramos para compreender e aplicar o que nos é ensinado. Quando chega a ocasião da conferência, sacrificamos outras atividades, deixando as coisas deste mundo para buscar as coisas de um melhor. Depois, reunimos nossa família para ouvir a palavra do Senhor, como fez o povo do rei Benjamim. As crianças e os jovens adoram ser incluídos. Cometemos um grave erro se presumimos que a conferência está acima do intelecto e da sensibilidade espiritual deles. Para os jovens membros da igreja, prometo que, se ouvirem, sentirão o Espírito crescer dentro de vocês. O Senhor lhes dirá o que Ele quer que vocês façam. Nas conferências, podemos receber a palavra do Senhor que vem especificamente para nós. Um membro testificou: quando ouvi seu discurso, fiquei admirado. Seu discurso foi uma revelação pessoal diretamente do Senhor para minha família. Nunca senti uma manifestação tão forte do Espírito em minha vida quanto naqueles minutos em que o Espírito Santo falou diretamente para mim. Outro disse: nunca senti tão profundamente que um discurso estava sendo feito para mim. Isso é possível porque o Espírito Santo leva a palavra do Senhor a nosso coração, em termos que possamos compreender.
Quando faço anotações durante a conferência, nem sempre escrevo exatamente o que o orador está dizendo. Anoto a instrução personalizada que o Espírito está dando para mim. O que é dito não é tão importante quanto o que é ouvido e sentido. É por isso que fazemos um esforço para vivenciar a conferência num ambiente em que a voz calma e mansa do Espírito possa ser ouvida, sentida e compreendida claramente. Oh, como precisamos da conferência geral! Por meio das conferências, nossa fé é fortalecida e nosso testemunho se aprofunda. E quando somos convertidos, fortalecemos uns aos outros, para que sejamos fortes em meio aos flamejantes dardos destes últimos dias. Nas décadas recentes, a Igreja foi grandemente poupada da terrível incompreensão e perseguição que sofreram os primeiros santos. Nem sempre será assim. O mundo está se afastando do Senhor mais rápido e mais distante do que nunca. O adversário está solto na terra. Observamos, ouvimos, lemos, estudamos e compartilhamos as palavras dos profetas, para que sejamos prevenidos e protegidos. Por exemplo, a família, proclamação ao mundo, foi dada muito antes de vivenciarmos os desafios que hoje a família enfrenta. O Cristo vivo, testemunho dos apóstolos, foi preparado bem antes de quanto mais seria necessário. Talvez não saibamos todos os motivos pelos quais os profetas e os oradores abordam certos tópicos na conferência, mas o Senhor sabe. O presidente Harold B. Lee ensinou: a única segurança que temos como membros da Igreja é dar ouvidos às palavras e mandamentos que o Senhor nos dá por intermédio de seu profeta. Algumas coisas exigirão paciência e fé. Talvez nem tudo que provenha das autoridades da Igreja seja de seu agrado. Pode ser que vá de encontro a seus pontos de vista pessoais ou sociais. Algumas coisas talvez interfiram em sua vida social. Mas, se vocês ouvirem tais palavras como se saíssem da boca do próprio Senhor, com paciência e fé, a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra vós, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Como o presidente Lee sabia o que enfrentaríamos em nossos dias? Ele sabia porque era um profeta vidente e revelador. E se dermos ouvidos e obedecermos aos profetas hoje, inclusive aqueles que vão falar nesta mesma conferência, seremos fortalecidos e protegidos. Recebemos as maiores bênçãos da Conferência Geral depois que ela chega ao fim. Lembrem-se do padrão registrado com frequência nas Escrituras. Reunimos-nos para ouvir as palavras do Senhor e voltamos para casa para vivê-las. Depois que o rei Benjamim ensinou seu povo, despediu a multidão e voltaram, cada um com sua família, para suas próprias casas. Em sua época, o rei Lime fez o mesmo. Depois de ensinar e ministrar ao povo no templo em abundância, o Salvador disse ao povo: ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender, e preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Aceitamos o convite do Salvador quando ponderamos e oramos para compreender o que foi ensinado e depois vamos e fazemos a vontade dele. Lembrem-se das palavras do presidente Kimball
Determinei em minha mente que quando voltar para casa desta conferência geral, há muitas e muitas áreas de minha vida que posso aperfeiçoar. Fiz uma lista mental delas e espero começar a trabalhar nelas assim que terminarmos. O presidente Monson disse recentemente: incentivo todos a ler os discursos e a ponderar sobre as mensagens neles ensinadas. Em minha própria vida, descobri que tiro maior proveito desses sermões inspirados quando os estudo em maior profundidade. Além do estudo das Escrituras, pessoal e em família, o Pai Celestial quer que estudemos regularmente e coloquemos em prática o que aprendemos na conferência. Testifico que aqueles que depositam sua confiança no Senhor e dão ouvidos a esse conselho com fé vão adquirir mais força para abençoar sua própria vida e sua família por gerações no futuro. O Pai Celestial proveu-nos o meio. Nesta conferência, 97% da igreja pode ouvir estas mensagens em seu próprio idioma. Milhões de membros em 197 países vão assistir à conferência em 95 idiomas. Em apenas 2 ou 3 dias, as mensagens começarão a aparecer no lds.org em inglês. E dentro de uma semana, elas começarão a ser disponibilizadas em 52 outros idiomas. Agora recebemos as revistas impressas da igreja dentro de 3 semanas após a conferência geral. Já não temos que esperar meses para que os discursos cheguem pelo correio. Em um computador, no celular ou em outro dispositivo eletrônico, podemos ler, ouvir, ver e compartilhar os ensinamentos dos profetas. A qualquer momento, em qualquer lugar, podemos ampliar nosso conhecimento, fortalecer nossa fé e nosso testemunho, proteger nossa família e conduzi-los em segurança ao lar. As mensagens desta conferência também estarão incluídas no currículo dos jovens, na internet. Pais, vocês mesmos precisam acessar as lições dos jovens no site lds.org. Descubram o que seus filhos estão aprendendo e façam disso um tema de seu próprio estudo, das conversas em família, das noites familiares, dos conselhos de família e das entrevistas pessoais com seus filhos. Incentivo todos os membros a usar os recursos dos sites e aplicativos móveis da igreja. Eles estão sendo continuamente aprimorados para que sejam de mais fácil uso ou mais relevantes para a nossa vida. No site lds.org, vocês encontrarão recursos para ajudá-los a estudar o Evangelho, fortalecer seu lar e sua família e servir em seus chamados. Há ferramentas para localizar antepassados que precisam das ordenanças do templo, e há recursos para apoiá-los no trabalho de salvação, inclusive para compartilhar o Evangelho. Os pais podem assumir a liderança de preparar os filhos para o batismo, para o sacerdócio e para a missão de tempo integral e para o templo. Eles podem ajudá-los a trilhar o caminho estreito e apertado das ordenanças e dos convênios do templo e a qualificar-se para a bênção da vida eterna. Na conferência de abril passado, na reunião geral do sacerdócio, contei a respeito do desenho que meu pai fez de um guerreiro em sua armadura para ensinar-me sobre a armadura de Deus e a proteção espiritual que ela proporciona. Depois do término daquela sessão, um pai contou para sua família o que ele havia aprendido. Inspirado, seu jovem filho Jason procurou no lds.org para ouvir ele mesmo a mensagem. Poucos dias depois, ele quis compartilhar a lição na noite familiar com seus irmãos e irmãs. E aqui está ele. Uma simples mensagem de conferência inspirada pelo Senhor, recebida por uma criança, foi ensinada para uma família de modo pessoal e vigoroso. Adoro este peitoral de retidão, adoro este escudo de fé,
Essas são as bênçãos da conferência. Meus irmãos e irmãs, presto meu testemunho especial de que o Senhor Jesus Cristo vive e dirige esta igreja. Esta é a conferência geral dele. Prometo, em nome dele, que se orarem com sincero desejo de ouvir a voz de seu Pai Celestial nas mensagens desta conferência, descobrirão que ele falou para ajudá-los, para fortalecê-los e guiá-los de volta ao lar, à presença dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mormon ensinou que um homem não pode ter fé nem esperança sem que seja manso e humilde de coração. Ele acrescentou que sem esses atributos, sua fé e esperança são vãs, porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. A mansidão é a qualidade daqueles que são tementes a Deus, justos, humildes, doutrináveis e pacientes nas horas de sofrimento. Aqueles que possuem esse atributo são meigos, amáveis e dispostos a seguir Jesus Cristo, e seu temperamento é calmo, dócil, tolerante e submisso. O apóstolo Paulo ensinou que a mansidão é um fruto do Espírito. Portanto, é mais fácil obtê-lo se vivermos em Espírito. Para viver em Espírito, nosso estilo de vida deve manifestar retidão perante o Senhor. Quando tomamos o nome de Cristo sobre nós, espera-se que nos esforcemos para imitar seus atributos e mudar nosso caráter para que se torne mais semelhante a Ele a cada dia. O Salvador, admoestando seus discípulos, disse: Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que está nos céus. Se nos achegarmos a Cristo, nos negarmos a toda iniquidade e amarmos a Deus, então, por meio da graça de Cristo, dia virá que poderemos ser aperfeiçoados nele. Os atributos cristãos são dons de Deus. Nós recebemos esses atributos quando exercemos nosso arbítrio em retidão. Com o desejo de agradar a Deus, devemos reconhecer nossas fraquezas e ter o desejo e a vontade de melhorar. A mansidão é vital para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Sem ela, não podemos desenvolver outras virtudes importantes. Humildade não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade, amor próprio e autocontrole. A mansidão foi um dos atributos mais abundantes na vida do Salvador. Ele próprio ensinou a seus discípulos: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temos a bênção de nascer com a semente da humildade em nosso coração, mas precisamos compreender que não é possível cultivar e desenvolver essa semente num piscar de olhos, mas ao longo do tempo. Cristo pede que tomemos cada dia a nossa cruz, querendo dizer que esse deve ser nosso foco e desejo constantes. O presidente Lorenzo Snow, o quinto profeta de nossa dispensação, ensinou: É nosso dever tentar ser perfeitos, melhorar a cada dia e olhar para a nossa conduta da semana anterior e agir melhor nesta semana, fazer as coisas melhor hoje do que fizemos ontem. Assim, o primeiro passo para nos tornarmos mansos é melhorar dia a dia. Dia após dia, precisamos tentar ser melhores no que do dia anterior. Ao prosseguirmos nesse processo, o presidente Snow acrescentou: Temos nossas pequenas falhas e fraquezas, devemos tentar vencê-las o mais rápido possível e devemos instilar esse sentimento no coração de nossos filhos para que aprendam a comportar-se devidamente perante ele em todas as circunstâncias. Se o marido conseguir passar um dia sem brigar com a mulher e sem tratar ninguém de modo rude ou sem entristecer o Espírito de Deus, ele foi perfeito até aí. Depois, que ele tente agir da mesma forma no dia seguinte. Mas supondo que ele deixe de fazer isso no dia seguinte, não há motivo para que não tenha sucesso no terceiro dia. Reconhecendo nossa dedicação e perseverança, o Senhor nos dará o que não somos capazes de alcançar por nós mesmos,
devido a nossas imperfeições e fraquezas humanas. Outro passo importante para nos tornarmos mansos é aprender a controlar nosso temperamento. Como o homem natural habita dentro de cada um de nós e como vivemos num mundo cheio de pressões, o controle de nosso temperamento pode se tornar um dos desafios de nossa vida. Pensem num instante em como reagem quando alguém não faz o que vocês desejam no momento em que vocês querem. E quando as pessoas discordam de suas ideias, mesmo que vocês estejam absolutamente seguros de que elas são a solução do problema. E qual é a sua reação quando alguém os ofende, critica seus esforços ou é simplesmente rude por estar de mau humor? Nesses momentos, em outras situações difíceis, precisamos aprender a controlar nosso temperamento e expressar nossos sentimentos com paciência e gentil persuasão. Isso é extremamente importante dentro do lar, no relacionamento com nossa companheira ou companheiro eterno. Nos meus 31 anos de meu casamento, minha amada esposa tem me dado com frequência lembretes gentis a esse respeito, ao enfrentarmos os desafios perturbadores da vida. Entre as instruções encontradas em sua segunda epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo disse: "E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar." Controlando nossas reações, sendo calmos e comedidos, evitando contendas, começamos a nos qualificar para obter o dom da mansidão. O presidente Henry B. Eyring disse certa vez: "Ao controlarmos nosso temperamento e subjugarmos nosso orgulho com fé, o Espírito Santo concede sua aprovação, assegurando-nos promessas e convênios sagrados." Outro passo para alcançar a mansidão é tornar-nos humildes. O Senhor instruiu Thomas B. Marsh, por intermédio do profeta Joseph Smith, dizendo: "Sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará a resposta a tuas orações." Creio que somente os que são humildes conseguem reconhecer e compreender a resposta do Senhor às suas orações. Os humildes são ensináveis, reconhecem sua dependência de Deus e desejam submeter-se à sua vontade. Os humildes são mansos e têm a capacidade de influenciar outros a se tornarem o mesmo. Deus promete aos humildes que Ele os conduzirá pela mão. Eu realmente creio que evitaremos desvios e tristezas em nossa vida se andarmos de mãos dadas com o Senhor. Um dos mais belos exemplos modernos de humildade de que tenho conhecimento é o do irmão Moisés Mathlango. Sua conversão começou em 1964, quando ele recebeu um exemplar do Livro de Mórmon. Ficou fascinado ao ler o livro, mas foi somente no início da década de 1970 que, ao caminhar por uma rua na cidade de Johannesburgo, na África do Sul, que ele viu uma placa com o nome da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias em frente a um edifício. O irmão Mathlango ficou curioso e entrou no prédio para aprender mais sobre a igreja. Foi-lhe dito com bondade que ele não poderia participar das reuniões nem ser batizado, porque as leis do país naquela época não permitiam. O irmão Mathlango aceitou aquela decisão com mansidão, humildade e sem nenhum ressentimento, mas continuou a ter forte desejo de aprender mais sobre a igreja. Perguntou aos líderes locais da igreja se eles poderiam deixar uma das janelas da capela aberta durante as reuniões de domingo para que ele se sentasse ao lado de fora e ouvisse as reuniões. Por vários anos, o irmão Mathlango e sua família e amigos assistiram regularmente às reuniões da igreja através da janela. Certo dia, em 1980, foi-lhes dito que eles poderiam frequentar a igreja e também ser batizados. Que dia glorioso foi aquele para o irmão Mathlango! Mais tarde, a igreja organizou um ramo em seu bairro, em Soweto. Isso somente foi possível por causa da determinação, da coragem e da fidelidade de pessoas como o irmão Mathlango, que permaneceu fiel por tantos anos sob circunstâncias muito difíceis. Um dos amigos do irmão Mathlango, que se filiou à igreja na mesma época,
recontou-me essa história durante uma visita que fiz à Estaca Soweto. No final de nossa conversa, ele me deu um forte abraço. Naquele momento, senti como se estivesse envolvido pelos braços amorosos do Salvador. Percebi que os olhos daquele bom irmão emanavam mansidão, com o coração cheio de bondade e profunda gratidão. Ele perguntou se eu poderia dizer ao presidente Monson o quanto ele e muitos outros eram gratos e abençoados por terem o evangelho verdadeiro em sua vida. O exemplo de mansidão do irmão Mathlangu e de seu amigo influenciou positivamente muitas pessoas, em especial a mim. Irmãos e irmãs, creio que o Salvador Jesus Cristo é o supremo exemplo de mansidão. Mesmo nos últimos momentos de sua vida mortal, sendo injustamente acusado e condenado, carregando dolorosamente sua cruz até o Gólgota, sendo zombado e amaldiçoado por seus inimigos, sendo abandonado por muitos que o conheciam e haviam testemunhado seus milagres, ele foi pregado na cruz. Mesmo após o mais intenso sofrimento físico, o Senhor voltou-se a seu Pai e falou do fundo do seu coração manso e humilde: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo enfrentou extremo sofrimento físico e espiritual, dando-nos a oportunidade de mudar nosso caráter espiritual e tornar-nos mansos como Ele. Presto o meu testemunho de que Jesus Cristo é nosso Salvador. Testifico a vocês que, graças a seu amor, é possível mudar. É possível deixar nossas fraquezas para trás. É possível rejeitar as influências malignas em nossa vida, controlar nossa raiva, tornar-nos mansos e desenvolver os atributos de nosso Salvador. Ele nos mostrou o caminho, deu-nos o exemplo perfeito e ordenou que cada um de nós se torne como Ele é. Seu convite para nós é que o sigamos, imitemos seu exemplo e nos tornemos como Ele. Presto testemunho dessas verdades em seu sagrado nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Em A Família, Proclamação ao Mundo, a primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos declaram: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais, que o amam e como tal possui natureza e destino divinos. Para alcançar esse destino divino, cada filho e filha de Deus precisa das ordenanças e dos convênios do sacerdócio. Precisamos do batismo. Quando somos imersos nas águas do batismo, fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo, de sempre nos lembrarmos dele e de guardar seus mandamentos, e de servi-lo até o fim, para que possamos sempre ter seu Espírito. Precisamos do Espírito Santo. Por meio dessa ordenança, podemos ter acesso à constante companhia do Espírito. O presidente Wilford Woodruff ensinou que todo homem e mulher que já entrou na Igreja de Deus e foi batizado para a remissão dos pecados tem direito à revelação, ao Espírito de Deus para ajudá-los em seu trabalho, em sua interação com seus filhos, para aconselhar seus filhos e aqueles a quem foram chamados para presidir. O Espírito Santo não se limita aos homens nem aos apóstolos e profetas. Pertencem a todos os homens e mulheres fiéis e a todas as crianças com idade suficiente para receber o Evangelho de Cristo. Precisamos receber a investidura do templo. O elder M. Russell Ballard disse: quando homens e mulheres vão ao templo, ambos são investidos com o mesmo poder, que, por definição, é o poder do sacerdócio. A investidura é literalmente uma dádiva de poder. Precisamos da ordenança de selamento, que nos conduz à vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Essa ordenança do sacerdócio somente é recebida por um homem e uma mulher juntos. O elder Russell M. Nelson ensinou: a autoridade do sacerdócio foi restaurada para que as famílias sejam seladas para a eternidade. Precisamos da oportunidade de renovar nossos convênios a cada semana ao tomarmos o sacramento.
Os apóstolos e profetas dos últimos dias ensinaram que quando tomamos dignamente o sacramento, renovamos não apenas nossos convênios batismais, mas todos os convênios que fizemos com o Senhor. Essas ordenanças e esses convênios do sacerdócio proporcionam acesso à plenitude das bênçãos prometidas por Deus, as quais se tornam possíveis pela expiação do Salvador. Elas conferem poder aos filhos e às filhas de Deus, o poder de Deus, e nos dão a oportunidade de receber a vida eterna, de voltar à presença de Deus e de viver com Ele em sua família eterna. Recentemente, fui com os líderes do sacerdócio visitar a casa de 4 mulheres em Honduras. Aquelas irmãs e suas famílias necessitavam das chaves e da autoridade do sacerdócio, das ordenanças e dos convênios do sacerdócio e também do poder e das bênçãos do sacerdócio. Visitamos uma querida irmã que era casada e tinha 2 belos filhos. Ela é fiel e ativa na igreja e está ensinando seus filhos a escolherem o certo. Seu marido apoia sua atividade na igreja, mas não é membro. Essa é uma família forte, mas para desfrutar de maior força, eles precisam de bênçãos adicionais do sacerdócio. Ela precisa que o pai receba as ordenanças do batismo e o dom do Espírito Santo e que lhe seja conferido o sacerdócio. Eles precisam do poder do sacerdócio, que pode vir por meio da investidura e do selamento. Nossa visita seguinte foi à casa de 2 irmãs solteiras, mulheres de grande fé. Uma irmã tinha um filho que se preparava para a missão. A outra está recebendo tratamento para câncer. Em momentos de desânimo ou desespero, elas se lembram da expiação do Salvador e se enchem de fé e esperança. As 2 precisam das bênçãos e do poder adicionais disponíveis por meio das ordenanças do templo. Nós as incentivamos, junto ao futuro missionário de sua família, a prepararem-se para receber essas ordenanças. Nossa última visita foi à casa de uma irmã cujo marido havia falecido recentemente num acidente trágico. Sendo recém-conversa à igreja, ela não havia compreendido que poderia receber sua própria investidura e ser selada ao seu marido. Quando lhe ensinamos que essa bênção estava ao seu alcance e ao de seu falecido marido, ela se encheu de esperanças. Sabendo que por meio das ordenanças e dos convênios do templo, sua família pode ser selada para sempre, ela tem fé e determinação para enfrentar as provações que ainda virão. O filho daquela viúva está se preparando para receber o sacerdócio arônico. Sua ordenação será uma grande bênção para ela e para sua família. Eles terão um portador do sacerdócio no lar. Quando nos reunimos com aquelas fiéis mulheres em Honduras, pude ver que elas estavam se esforçando para manter suas famílias ativas no Evangelho. Expressavam gratidão pelos membros da ala que cumpriam seus convênios e cuidavam carinhosamente delas e as ajudavam em suas necessidades temporais e espirituais. Contudo, cada uma daquelas irmãs tinha necessidades que ainda não haviam sido satisfeitas. Em cada uma das 3 casas que visitamos, um sábio líder do sacerdócio perguntou a cada irmã se ela tinha recebido uma bênção do sacerdócio. Em todas as vezes, a resposta foi não. Cada irmã pediu e recebeu uma bênção do sacerdócio naquele dia. Todas choraram ao expressar gratidão pelo consolo, pela orientação, pelo incentivo e pela inspiração que receberam do Pai Celestial por meio de um digno portador do sacerdócio. Aquelas irmãs me inspiraram. Elas mostraram reverência a Deus e a seu poder e autoridade. Também fiquei grata pelos líderes do sacerdócio que visitaram aquelas casas comigo. Quando saímos de cada casa, aconselhamos-nos sobre como ajudar aquelas famílias a receber as ordenanças que necessitavam para progredir no caminho do convênio e fortalecer seu lar. Há hoje uma grande necessidade de homens e mulheres que cultivem o respeito mútuo como filhos e filhas de Deus e a reverência a nosso Pai Celestial e a seu sacerdócio, seu poder e autoridade. Ele tem um plano para nós, e quando exercemos nossa fé e confiança em seu plano, nossa reverência por ele e pelo poder e autoridade do sacerdócio serão fortalecidos. No treinamento mundial de liderança sobre como fortalecer a família e a igreja por meio do sacerdócio,
foi-nos ensinado que as irmãs que não têm portadores do sacerdócio no lar nunca precisam sentir-se sozinhas. Elas são abençoadas e fortalecidas por meio das ordenanças que receberam e dos convênios que cumprem. Elas não devem hesitar em pedir ajuda quando precisarem. O Elder M. Russell Ballard ensinou que toda mulher da igreja precisa saber que ela tem um bispo, um presidente do quórum de elders, um mestre familiar e outros portadores dignos do sacerdócio com quem pode contar para que vá à sua casa e auxilie. E conforme acrescentou a irmã Rosemary Wixon, lhe dê uma bênção. O Elder Ballard também ensinou: nosso Pai Celestial é generoso com seu poder. Todos os homens e todas as mulheres têm acesso a esse poder para ajudá-los em sua própria vida. Todos aqueles que fizeram convênios sagrados com o Senhor e que honram esses convênios têm direito a receber revelação pessoal, de ser abençoados pelo ministério de anjos e de ter comunhão com Deus. Todos precisamos uns dos outros. Os filhos de Deus precisam das filhas de Deus e as filhas de Deus precisam dos filhos de Deus. Temos dons e pontos fortes diferentes. O capítulo 12 de 1 Coríntios salienta a necessidade que os filhos e as filhas de Deus têm uns dos outros para cumprir seu papel individual e suas responsabilidades de acordo com o plano do Senhor, com o qual todos podemos nos beneficiar. Filhos de Deus, vocês sabem quem são? Vocês sabem o que vocês têm? Vocês são dignos de exercer o sacerdócio e de receber o poder e as bênçãos do sacerdócio? Vocês aceitam seu papel e sua responsabilidade de fortalecer o lar como pais, avós, filhos, irmãos e tios? Vocês respeitam as mulheres e a maternidade? Filhas de Deus, vocês sabem quem vocês são? Vocês sabem o que vocês têm? Vocês são dignas de receber o poder e as bênçãos do sacerdócio? Vocês recebem os dons que lhes são concedidos com gratidão, graça e dignidade? Vocês aceitam seu papel e sua responsabilidade de fortalecer o lar como mães, avós, filhas, irmãs e tias? Vocês têm respeito pelos homens e pela paternidade? Como filhos e filhas do convênio, será que temos fé em nosso Pai Celestial e em seu plano eterno para nós? Temos fé em Jesus Cristo e em sua expiação? Acreditamos que temos uma natureza e um destino divinos? E em nosso empenho de alcançar esse destino e receber tudo que o Pai possui, será que compreendemos a importância de recebermos as ordenanças do sacerdócio e em fazer, guardar e renovar os convênios com o Senhor? Somos filhos e filhas espirituais amados de pais celestes. Temos natureza e destino divinos. Nosso Salvador Jesus Cristo nos amou o suficiente para dar a vida por nós. E sua expiação nos proporciona um caminho para progredirmos e retornarmos a nosso lar celestial por meio das ordenanças e dos convênios sagrados do sacerdócio. O presidente Monson possui todas as chaves do sacerdócio. O Elder D. Todd Christofferson ensinou: na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, existe a autoridade do sacerdócio para administrar as ordenanças por meio das quais podemos fazer os convênios de união com nosso Pai Celestial e em nome de seu Santo Filho. Deus cumpre as promessas que lhes faz quando vocês honram seus convênios feitos com Ele. Dessas coisas testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação cantarão agora de pé Minha Alma Hoje Tem a Luz, número 151. Ao término do hino, o Elder Edward Dube, dos 70, falará a nós. Ele será seguido pelo Elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro depois cantará Guarda os Mandamentos.
This is the 183rd. Esta é uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As a boy, Quando eu era menino, enquanto trabalhava no campo com minha mãe, ela me ensinou uma das lições mais importantes da vida. A manhã já ia adiantada, o solo estava a pino e estivéramos capinando pelo que me parecia ser um tempo muito longo. Parei e olhei para trás para ver o que tinha realizado e disse para minha mãe: "Olhe tudo que eu fiz." Minha mãe não respondeu. Achando que ela não tivesse me ouvido, repeti o que dissera um pouco mais alto. Ela ainda assim não respondeu. Ergui a voz um pouco mais e falei novamente. Por fim, ela se virou para mim e disse: "Edward, nunca olhe para trás. Olhe para frente para o que ainda nos resta fazer." Meus queridos irmãos e irmãs, o convênio que fizemos com o Senhor quando fomos batizados, de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, é um compromisso para a vida toda.
O presidente Uchtdorf aconselhou: aqueles que entraram nas águas do batismo e receberam o dom do Espírito Santo começaram a trilhar o caminho do discipulado e são instados a seguir os passos de nosso Salvador com fidelidade e constância. O Senhor nos chamou por meio de seus servos para servir em vários chamados, os quais aceitamos com total comprometimento. Quando uma desobrigação e uma designação diferente são feitas, aceitamos alegremente, sabendo, como nossos antepassados, que no serviço do Senhor não é onde servimos, mas como servimos é que importa. Assim, quando um presidente destaca ou o bispo é desobrigado, ele alegremente aceita sua desobrigação, e quando um novo chamado é feito para ele servir em qualquer outra posição que o Senhor, por meio de seus servos, considerar adequada, ele não é ofuscado por sua experiência pessoal anterior, nem olha para trás e pensa que já serviu bastante. Ele não se cansa de fazer o bem, porque sabe que está lançando o alicerce de uma grande obra, com a clara visão de que esse esforço abençoará a vida de muitas pessoas por toda a eternidade. Assim, de pequenas coisas, provém aquilo que é grande. Todos devemos ocupar-nos zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de nossa livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, aconselhou: devemos aprender com o passado, mas não viver nele. Olhamos para trás a fim de colher as brasas das boas experiências e não as cinzas. E quando tivermos aprendido o que precisamos aprender e carregado conosco o melhor que vivenciamos, devemos então olhar para frente e lembrar que a fé sempre aponta para o futuro. Embora a lição de minha mãe de olhar para frente se referisse a ervas daninhas visíveis no campo, foi bem menos em comparação com o que os antigos santos tiveram que suportar. O elder Joseph B. Wirthlin descreveu isso muito bem. Em 1846, mais de 10 mil santos deixaram a próspera cidade que haviam construído às margens do rio Mississippi. Demonstrando fé em seus líderes proféticos, esses primeiros membros da igreja deixaram sua bela cidade e aventuraram-se pelo deserto da fronteira americana. Não sabiam precisamente para onde iam, nem exatamente quantos quilômetros teriam pela frente, nem quanto tempo duraria a jornada, nem mesmo o que o futuro lhes reservava. Sabiam, porém, que estavam sendo guiados pelo Senhor e por seus servos. Eles sabiam como era olhar para a frente e acreditar. Mais de uma década e meia antes, alguns daqueles membros estavam presentes quando uma revelação foi recebida. Pois em verdade vos digo, bem-aventurado é o que guarda meus mandamentos, seja na vida ou na morte. E o que é fiel nas tribulações recebe maior recompensa no reino do céu. Por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Nós também podemos olhar para frente e acreditar. Podemos aceitar o convite de nosso Senhor, que nos aguarda de braços abertos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson, seus conselheiros e o Quórum dos 12 Apóstolos fizeram um convite para que todos participemos do trabalho de salvação. Os recém-conversos, os jovens adultos,
Aqueles que se aposentaram de sua profissão e os missionários de tempo integral precisam estar igualmente unidos no trabalho de apressar a obra de salvação. O presidente Boyd K. Packer, do Quórum dos 12 Apóstolos, assistiu certa vez a uma competição de bois de carga, de onde tirou esta analogia. Ele disse o seguinte a respeito do que viu. Um trenó de madeira foi carregado com blocos de cimento, cerca de 5 toneladas. O objetivo era que os bois conseguissem mover o trenó uns 90 centímetros. Viu uma parelha de bois cinzentos, rajados, muito grandes e bem equiparados em tamanho, imensos como nas histórias que ouvimos contar. Falando do resultado da competição, ele disse: as parelhas foram eliminadas uma por uma. Os grandes bois cinzentos nem sequer foram classificados. Uma dupla de animais que não chamavam a atenção, de tamanho desigual, moveu o trenó todas as 3 vezes. Foi-lhe dada uma explicação do resultado surpreendente. Os grandes bois cinzentos eram maiores, mais fortes e mais bem equiparados em tamanho do que as outras parelhas. Mas os pequenos bois tinham melhor trabalho de equipe e coordenação. Eles se lançavam contra o jugo juntos. Os 2 animais se lançavam para frente exatamente no mesmo momento e a força era capaz de mover a carga. À medida que olhamos para frente e acreditamos, precisamos desse mesmo trabalho de equipe para acelerar a obra de salvação, ao convidarmos outras pessoas a vir a Cristo. Em nossa função individual, precisamos seguir o conselho do presidente Dieter F. Uchtdorf, de unir-nos e fazer cada um a sua parte. Podemos acessar nosso pleno potencial, assim como comentou o elder Elton Perry, do Quórum dos 12. As I travel, Ao viajar pela igreja, maravilho-me com as coisas positivas que estão acontecendo. Mas não sinto que, como povo, estejamos vivendo à altura de nosso verdadeiro potencial. Meu sentimento é de que nem sempre trabalhamos juntos, que ainda estamos por demais interessados na aspiração de honra e sucessos individuais, e demonstramos pouco interesse na meta comum de edificar o reino de Deus. Que todos nos unamos no objetivo comum de levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Nosso Salvador, Jesus Cristo, que vê o fim desde o princípio, conhecia muito bem a estrada pela qual iria seguir até o Getsêmani e o Gólgota, quando proclamou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. À vista do Senhor, não é tão importante o que fizemos ou onde estivemos, porém, muito mais aonde estamos dispostos a ir. Nossos princípios governantes nos foram ensinados pelo profeta Joseph Smith. Os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices disso. Testifico que, se seguirmos o exemplo de nosso Salvador, Jesus Cristo, e erguermos a mão em ângulo reto, por meio de ações, para apoiar nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson, encontraremos paz, consolo e alegria, e comeremos do bem da terra nestes últimos dias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta manhã quero descrever 2 lições importantes que aprendi. A primeira lição enfoca as bênçãos que as pessoas e as famílias recebem ao obedecerem fielmente a esse mandamento. A segunda lição salienta a importância do dízimo no crescimento de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no mundo inteiro. Oro para que o Espírito Santo confirme a cada um de nós a veracidade dos princípios que vou abordar. Lição 1.
Bênçãos significativas, porém sutis. A mãe de minha esposa é uma mulher fiel e uma dona de casa inspirada. Desde os primeiros dias de seu casamento, ela manteve cuidadosamente os registros financeiros da família. Por décadas, ela tem contabilizado conscienciosamente a renda e as despesas da família, usando livros de registro muito simples. As informações que ela coletou ao longo dos anos são muito abrangentes e úteis. Quando Sister Bednar era uma mulher jovem, a mãe dela usou os dados dos livros de registro para salientar princípios básicos de viver previdente e prudente no gerenciamento doméstico. Um dia, ao examinarem juntas várias categorias de despesas, a mãe dela notou um padrão interessante. As despesas com consultas médicas e remédios para a família estavam bem abaixo do que era esperado. Ela relacionou essa descoberta com o Evangelho de Jesus Cristo e explicou à filha uma poderosa verdade. Quando vivemos a lei do dízimo, com frequência recebemos bênçãos significativas, porém sutis, que nem sempre são esperadas e que facilmente passam despercebidas. A família não havia recebido nenhum aumento súbito ou evidente na renda familiar. Em vez disso, o amoroso Pai Celestial tinha concedido uma bênção simples, de modo aparentemente comum. Minha mulher nunca se esqueceu daquela importante lição que aprendeu de sua mãe sobre a ajuda que recebemos por meio das janelas do céu, conforme prometido por Malaquias no Velho Testamento. Com frequência, ao ensinar sobre a lei do dízimo, enfatizamos as bênçãos temporais imediatas, dramáticas e facilmente reconhecíveis que recebemos. E, sem dúvida, essas bênçãos acontecem. Mas algumas das diversas bênçãos que recebemos quando somos obedientes a esse mandamento são significativas, porém sutis. Essas bênçãos somente podem ser discernidas se estivermos espiritualmente atentos e formos observadores. A imagem das janelas do céu usada por Malaquias é muito instrutiva. As janelas permitem que a luz natural entre em um edifício. De igual modo, a iluminação e a visão espirituais são derramadas através das janelas do céu para a nossa vida quando honramos a lei do dízimo. Por exemplo, uma bênção sutil, porém significativa, que recebemos é o dom espiritual da gratidão, que nos permite valorizar o que temos de modo a restringir o desejo daquilo que queremos. Uma pessoa grata é rica em contentamento. Uma pessoa ingrata sofre na pobreza de um descontentamento sem fim. Podemos precisar de ajuda e orar para encontrar um emprego adequado. Os olhos e ouvidos da fé são necessários, porém, para reconhecermos o dom espiritual do discernimento aumentado que nos permite identificar oportunidades de emprego que muitas pessoas podem deixar passar despercebidas, ou a fé de maior determinação pessoal para buscar um cargo mais arduamente e por mais tempo do que outras pessoas estariam capazes ou dispostas a fazer. Podemos esperar uma oferta de emprego, mas a bênção que recebemos pelas janelas do céu pode nos dar maior capacidade de agir e de mudar nossas próprias circunstâncias, em vez de esperar que elas sejam mudadas por outra pessoa ou outra coisa. É adequado desejar e trabalhar a fim de receber um aumento de salário no emprego para prover melhor sustento para as necessidades da vida. Os olhos e os ouvidos da fé são necessários, porém, para notarmos em nós uma maior capacidade espiritual e temporal de fazer mais com menos. Uma habilidade mais eficaz de priorizar e simplificar. E uma capacidade maior de cuidar melhor das posses materiais que já adquirimos. Podemos querer e esperar um salário maior, mas a bênção que recebemos através das janelas do céu pode ser a de uma maior capacidade de mudar nossas próprias circunstâncias, em vez de esperar que elas sejam alteradas por outra pessoa ou por outras coisas.
Os jovens guerreiros do livro de Mórmon oraram sinceramente para que Deus os fortalecesse e os livrasse das mãos de seus inimigos. É interessante notar que a resposta a essas orações não produziu armas adicionais nem maior número de tropas. Em vez disso, Deus concedeu àqueles fiéis guerreiros a certeza de que Ele os livraria, paz na alma e grande fé e esperança em sua libertação nele. Assim, os filhos de Elamã adquiriram coragem e a firme determinação de conquistar, e seguiram adiante com toda a sua força contra os lamanitas. A certeza, a paz, a fé e a esperança inicialmente podem não parecer bênçãos que guerreiros possam desejar em uma batalha, mas elas são precisamente as bênçãos que aqueles valorosos jovens precisavam para prosseguir com firmeza e prevalecer física e espiritualmente. Às vezes pedimos a Deus que nos dê sucesso e Ele nos dá disposição física e mental. Podemos suplicar por prosperidade e receber maior visão e paciência, ou pedir crescimento e ser abençoados com o dom da graça. Ele pode nos conceder a convicção e a confiança ao nos esforçarmos para atingir metas dignas. E quando suplicamos alívio de dificuldades físicas, mentais e espirituais, Ele pode aumentar nossa determinação e força de vontade. Prometo que à medida que vocês cumprirem e guardarem a lei do dízimo, realmente as janelas do céu serão abertas, e bênçãos espirituais e temporais serão derramadas a tal ponto que não haverá lugar suficiente para recebê-las. Podemos também nos lembrar da declaração do Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, disse o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Testifico que se formos espiritualmente atentos e observadores, seremos abençoados com olhos que veem mais claramente, ouvidos que ouvem com mais consistência e um coração que compreende mais plenamente o significado e a sutileza da maneira de agir do Senhor, seus pensamentos e suas bênçãos em nossa vida. Lição número 2. A simplicidade da maneira do Senhor. Antes de meu chamado para servir como membro do Quórum dos 12, li muitas vezes em Doutrina e Convênios sobre o conselho designado para supervisionar e distribuir os fundos sagrados do dízimo. O conselho de distribuição do dízimos foi estabelecido por revelação e é constituído pela primeira presidência, o Quórum dos 12 Apóstolos e o Bispado Presidente. Ao me preparar em dezembro de 2004 para participar de minha primeira reunião daquele conselho, ansiei muito por aquela extraordinária oportunidade de aprendizado. Ainda me lembro das coisas que vivenciei e senti naquele conselho. Adquiri maior gratidão e reverência pelas leis financeiras do Senhor para as pessoas, para as famílias e para a sua igreja. O programa financeiro básico de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tanto para rendas quanto para despesas, está definido na seção 119 e 120 de Doutrina e Convênios. Duas declarações encontradas nessas revelações são o alicerce dos assentos fiscais da Igreja. A seção 119 simplesmente declara que todos os membros pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual, e isso será uma lei permanente para eles, para meu santo sacerdócio, diz o Senhor. Então, no tocante à distribuição autorizada dos dízimos, o Senhor disse: sua distribuição será feita por um conselho composto da primeira presidência de minha igreja e do bispo e seu conselho, e de meu sumo conselho, e por minha própria voz a eles, diz o Senhor. O bispo e seu conselho e o meu sumo conselho, mencionados nessa revelação, são hoje conhecidos como o Bispado Presidente e o Quórum dos 12 Apóstolos, respectivamente. Esses fundos sagrados são usados nesta igreja, que cresce rapidamente para abençoar as pessoas e as famílias.
por meio da construção e manutenção de templos e casas de oração, do financiamento do trabalho missionário, da publicação de escrituras, do patrocínio da pesquisa de história da família, do financiamento de escolas e da educação religiosa e do cumprimento de outros propósitos da Igreja, conforme a direção dos servos ordenados pelo Senhor. Maravilho-me com a clareza e a brevidade dessas duas revelações em comparação às diretrizes e aos procedimentos financeiros complicados usados em tantas organizações e governos do mundo. Como é que os assuntos temporais de uma organização tão grande como a Igreja Restaurada de Jesus Cristo conseguem funcionar no mundo inteiro usando instruções tão sucintas? Para mim, a resposta é bem direta. Esta é a obra do Senhor. Ele é capaz de fazer a sua própria obra. E o Salvador inspira e dirige seus servos ao aplicarem suas instruções e trabalharem em sua causa. Naquela primeira reunião do Conselho, fiquei impressionado com a simplicidade dos princípios que guiavam nossas deliberações e decisões. Nas operações financeiras da Igreja, 2 princípios básicos e imutáveis são seguidos. Primeiro, a Igreja vive dentro de seus meios e não gasta mais do que recebe. Segundo, uma parte da renda anual é separada como reserva para contingências e necessidades imprevistas. Por décadas, a Igreja tem ensinado a seus membros o princípio de separar uma porção extra de alimentos, combustível e dinheiro para emergências que possam surgir. A Igreja, como instituição, simplesmente segue os mesmos princípios que foram ensinados repetidas vezes a seus membros. À medida que a reunião progredia, desejei que todos os membros da Igreja pudessem observar a simplicidade, a clareza, a ordem, a caridade e o poder existentes no modo de agir do Senhor para conduzir os assuntos temporais de sua Igreja. Já participo do Conselho de Disposição de Dízimos há muitos anos. Minha gratidão e reverência pelo padrão do Senhor aumentaram a cada ano, e as lições aprendidas se tornaram ainda mais profundas. Meu coração se enche de amor e admiração pelos membros fiéis e obedientes desta Igreja de todas as nações, tribos, línguas e povos. Ao viajar pelo mundo, tomei conhecimento de suas esperanças e seus sonhos, suas diversas circunstâncias e condições de vida e suas dificuldades. Participei de reuniões da Igreja com vocês e visitei a casa de alguns de vocês. Sua fé fortalece a minha. Sua devoção faz com que eu me torne mais dedicado. E sua bondade e sua obediência de coração à lei do dízimo me inspiram a ser melhor como homem, marido, pai e líder da Igreja. Lembro-me de vocês e penso em vocês cada vez que participo do Conselho de Disposição dos Dízimos. Obrigado por suas boas qualidades e sua fidelidade a honrar seus convênios. Os líderes da Igreja Restaurada do Senhor sentem uma enorme responsabilidade de cuidar devidamente das ofertas consagradas dos membros da Igreja. Temos profunda consciência da natureza sagrada da oferta da viúva. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Sei por experiência própria que o Conselho de Disposição dos Dízimos está muito vigilante ao cuidar
da oferta da viúva. Expresso minha gratidão ao presidente Monson e seus conselheiros por sua liderança eficaz ao distribuir essa mordomia sagrada. E reconheço a voz e a mão do Senhor que apoiam seus servos ordenados do cumprimento do dever de representá-lo. O pagamento honesto do dízimo é bem mais do que um dever. É um passo importante no processo de santificação pessoal. Para aqueles de vocês que pagaram o dízimo, eu os elogio. Para aqueles que atualmente não obedecem à lei do dízimo, convido-os a repensar seu modo de vida e se arrepender. Testifico que, por meio de sua obediência a essa lei do Senhor, as janelas do céu serão abertas para vocês. Por favor, não procrastinem o dia de seu arrependimento. Presto testemunho das bênçãos espirituais e temporais que recebemos na vida quando vivemos a lei do dízimo. Presto testemunho de que essas bênçãos com frequência são significativas, porém sutis. Também declaro que a simplicidade da maneira de agir do Senhor, que é tão evidente nos assuntos temporais de sua igreja, proporciona padrões que podem nos guiar como pessoas e famílias. Oro para que cada um de nós aprenda a se beneficiar com essas importantes lições. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
We express gratitude to the Tabernacle Choir Agradecemos ao Coro do Tabernáculo pela bela música que nos ofereceu nesta manhã. E agradecemos todos os oradores. Nosso último orador nesta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro cantará "Vinde, ó povos, graças dar". A oração de encerramento será oferecida pelo irmão Matthew O. Richardson, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Certa vez, um homem sonhou que estava em um grande salão no qual estavam reunidas todas as religiões do mundo. Ele percebeu que cada religião tinha muitas coisas que pareciam desejáveis e dignas. Encontrou um casal muito simpático que representava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e perguntou: "O que vocês exigem de seus membros?" "Nós não exigimos nada", responderam eles, "mas o Senhor pede que consagremos tudo." O casal prosseguiu explicando sobre os chamados da igreja, o ensino familiar e as professoras visitantes, a missão de tempo integral, as reuniões de noite familiar semanais, o trabalho do templo, os serviços humanitários e de bem-estar e a designação de dar aulas. "Vocês pagam as pessoas para fazerem todo esse trabalho?" perguntou ele. "Oh, não", explicou o casal. "Elas doam seu tempo sem nada cobrar." "Além disso", continuou o casal, "a cada 6 meses, os membros de nossa igreja passam um fim de semana comparecendo ou assistindo a uma conferência geral de 10 horas. 10 horas vendo pessoas fazer discursos?" questionou o homem. "E os serviços semanais de adoração na igreja, qual a duração deles?" 3 horas todos os domingos." "Oh, puxa", disse o homem. "Os membros da sua igreja realmente fazem o que vocês disseram?" "Tudo isso e mais. Nem sequer mencionamos a história da família, os acampamentos dos jovens, os devocionais, o estudo das escrituras, os treinamentos de liderança, as atividades dos jovens, o seminário matutino, a manutenção dos edifícios da igreja e, é claro, a lei de saúde estabelecida pelo Senhor, o jejum para ajudar os pobres e o dízimo." O homem disse: "Agora estou confuso. Por que alguém desejaria filiar-se a uma igreja assim?" O casal sorriu e disse: "Estávamos justamente esperando você perguntar isso." Agora, por que alguém desejaria filiar-se a uma igreja assim? Numa época em que muitas igrejas no mundo todo estão vendo uma diminuição significativa em seu número de membros, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma das igrejas que cresce mais rapidamente no mundo. Existem muitas razões para isso, mas gostaria de explicar algumas delas. Primeiro, esta igreja foi restaurada em nossos dias pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui você encontra a autoridade para agir em seu nome, para batizar, para a remissão de pecados, para conferir o dom do Espírito Santo e para selar na terra e no céu. Aqueles que se filiam à igreja amam o Salvador Jesus Cristo e desejam segui-lo. Eles se regozijam no conhecimento de que Deus fala novamente à humanidade. Quando recebem as sagradas ordenanças do sacerdócio e fazem convênios com Deus, eles sentem o poder dele em sua vida. Quando entram no templo sagrado, sentem que estão na presença de Deus. Quando leem as Santas Escrituras e vivem os ensinamentos de seus profetas, sentem-se mais próximos de seu amado Salvador. Outro motivo é porque a igreja proporciona oportunidades para fazermos o bem. Acreditar em Deus é algo louvável, mas a maioria das pessoas quer fazer mais do que apenas ouvir um sermão inspirador ou sonhar com suas mansões no céu.
Elas querem colocar sua fé em prática, querem arregaçar as mangas e engajar-se nesta grande causa. E é isso que acontece quando se unem a nós. Elas têm muitas oportunidades de transformar seus talentos, sua compaixão e seu tempo em boas obras. Como não temos um clero local pago em nossas congregações do mundo todo, nossos membros realizam o trabalho do ministério eles mesmos. Eles são chamados por inspiração. Às vezes, nos apresentamos como voluntários. Às vezes, somos convocados a ser voluntários. Vemos as designações não como um fardo, mas como oportunidades de cumprir os convênios que, com alegria, fizemos de servir a Deus e a seus filhos. Um terceiro motivo pelo qual as pessoas que se filiam à igreja é porque o caminho do discipulado conduz a bênçãos preciosas. Vemos o batismo como o ponto inicial de nossa jornada de discipulado. Nossa caminhada diária com Jesus Cristo nos proporciona paz e propósito nesta vida e profunda alegria e salvação eterna no mundo vindouro. Aqueles que seguem esse caminho realmente evitam as muitas armadilhas, tristezas e remorsos da vida. Os pobres em espírito e honestos de coração encontram grandes tesouros de conhecimento aqui. Aqueles que sofrem ou se angustiam encontram cura aqui. Aqueles que estão sobrecarregados de pecado encontram perdão, liberdade e descanso. A busca da verdade levou milhões de pessoas à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Contudo, há alguns que saem da igreja que anteriormente amavam. Alguém poderia perguntar, se o Evangelho é tão maravilhoso, por que alguém o abandonaria? Às vezes, presumimos que tenha sido porque eles foram ofendidos ou porque são preguiçosos ou pecadores. Na verdade, não é assim tão simples. De fato, não há um único motivo que se aplique a todas as várias situações. Alguns de nossos queridos membros se debatem por anos com a dúvida se devem ou não se afastar da igreja. Nesta igreja, que honra o arbítrio pessoal tão fortemente que foi restaurada por um jovem que fez perguntas e buscou respostas, respeitamos aqueles que sinceramente buscam a verdade. Pode partir-nos o coração quando sua jornada os leva para longe da igreja e da verdade que eles encontraram. Mas honramos seu direito de adorar ao Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de sua própria consciência, assim como reivindicamos esse privilégio para nós mesmos. Alguns se debatem com dúvidas não respondidas sobre coisas que foram feitas ou ditas no passado. De modo aberto, reconhecemos que em quase 200 anos de história da igreja, junto com uma sequência ininterrupta de acontecimentos inspirados, honrosos e divinos, houve algumas coisas que foram ditas e feitas que poderiam fazer as pessoas duvidar. Às vezes, surgem dúvidas porque simplesmente não temos todas as informações e precisamos apenas de um pouco mais de paciência. Quando toda a verdade for finalmente conhecida, as coisas que antes não faziam sentido para nós serão satisfatoriamente resolvidas. Às vezes, há diferenças de opinião sobre o real significado dos fatos. Uma pergunta que para alguns gera dúvidas pode, após cuidadosa investigação, vir a desenvolver a fé em outros. E para ser perfeitamente honestos, houve ocasiões em que membros ou líderes da igreja simplesmente cometeram erros. Talvez tenha havido algo que foi dito ou feito e que não estava em harmonia com nossos valores, princípios ou nossa doutrina. Suponho que a igreja somente seria perfeita se nela só houvesse pessoas perfeitas.
Deus é perfeito e sua doutrina é pura. Mas Ele trabalha por nosso intermédio, seus filhos imperfeitos, e as pessoas imperfeitas cometem erros. Na página de rosto do livro de Mórmon lemos: e agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Esse é o modo como sempre foi, e como sempre será, até o dia perfeito em que o próprio Cristo reinará pessoalmente na terra. É triste que alguns tenham tropeçado por causa dos erros cometidos pelos homens. Mas a despeito disso, a verdade eterna do Evangelho restaurado encontrado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi maculada, diminuída ou destruída. Como apóstolos do Senhor Jesus Cristo e como alguém que viu pessoalmente os conselhos e os procedimentos desta igreja, presto solene testemunho de que nenhuma decisão importante que afete esta igreja ou seus membros jamais é tomada sem buscar sinceramente a inspiração, orientação e aprovação de nosso Pai Eterno. Esta é a Igreja de Jesus Cristo. Deus não permitirá que sua igreja seja desviada de seu caminho traçado e nem que falhe em cumprir seu destino divino. Para os que se afastaram da igreja, digo, meus queridos amigos, que há lugar para vocês aqui. Venham e acrescentem seus talentos, dons e sua energia aos nossos. Todos nos tornaremos pessoas melhores com isso. Alguns podem perguntar, mas e quanto às minhas dúvidas? É natural ter dúvidas. A semente da dúvida sincera com frequência brota e amadurece até se tornar uma grande árvore de conhecimento. Há poucos membros da igreja que, em uma ocasião ou outra, não se debateram com dúvidas sérias ou delicadas. Um dos propósitos da igreja é nutrir e cultivar a semente da fé, mesmo que às vezes no solo arenoso da dúvida e da incerteza. A fé é a esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Portanto, por favor, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, primeiro, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. Jamais podemos permitir que a dúvida nos aprisione e nos impeça de receber o divino amor, a paz e as dádivas que vêm por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Alguns podem dizer, eu simplesmente não combino com vocês, pessoas da igreja. Se você pudesse ver o nosso coração, provavelmente descobriria que é mais parecido conosco do que supõe. Pode se surpreender ao descobrir que temos anseios, dificuldades e esperanças semelhantes aos seus. Sua formação ou criação podem diferir das que você percebe em muitos santos dos últimos dias, mas isso pode ser uma bênção. Irmãos e irmãs, queridos amigos, precisamos de seus talentos e das perspectivas que só vocês têm. A diversidade de pessoas e de povos do mundo todo é uma força desta igreja. Alguns podem dizer, não acho que conseguiria viver à altura de seus padrões. Maior motivo você tem para vir. A igreja visa nutrir o imperfeito, o que se debate e o que está cansado. Ela está cheia de pessoas que desejam de todo o coração guardar os mandamentos, mesmo que ainda não tenham conseguido fazê-lo. Alguns podem dizer, conheço um membro de sua igreja que é hipócrita. Eu jamais me filiaria a uma igreja que tem alguém como ele, como membro. Se você definir como hipócrita alguém que não consegue viver perfeitamente
aquilo em que ele acredita, então todos somos hipócritas. Nenhum de nós é totalmente semelhante a Cristo, como sabemos que deveríamos ser. Mas, sinceramente, desejamos vencer nossas falhas e o desejo de pecar e tornar-nos melhores com a ajuda da expiação de Jesus Cristo. Se é isso que você deseja, então, independentemente de suas circunstâncias, de sua história pessoal ou da força de seu testemunho, há lugar para você nesta igreja. Venha, junte-se a nós. A despeito de nossas imperfeições humanas, tenho certeza de que você encontrará entre os membros desta igreja muitas das melhores almas que o mundo tem para oferecer. A igreja de Jesus Cristo parece atrair pessoas que são bondosas e prestativas, sinceras e trabalhadoras. Se você espera encontrar pessoas perfeitas aqui, ficará desapontado. Mas se procura a pura doutrina de Cristo, a palavra de Deus que cura a alma ferida e a santificadora influência do Espírito Santo, então aqui você as encontrará. Nesta era em que a fé esmorece, nesta era em que muitos se sentem distanciados do abraço do céu, aqui você encontrará um povo que anseia em conhecer e em se achegar a seu Salvador, servindo a Deus e a seu próximo assim como você. Venha, junte-se a nós. Lembro-me de uma época na vida do Salvador em que muitos o abandonaram. Jesus perguntou a seus 12 discípulos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Há vezes em que temos de responder à mesma pergunta: iremos embora também? Ou será que, como Pedro, nos apegaremos às palavras de vida eterna? Se você procura a verdade, ou seja, um modo de transformar sua fé em ação, se você está procurando por um lugar em que se sinta aceito, venha, junte-se a nós. Se você abandonou a fé que antes tinha, volte, junte-se a nós. Se estiver tentado a desistir, fique um pouco mais. Há lugar para você aqui. Peço a todos os que ouvem ou leem estas palavras: venham, juntem-se a nós, venham atender ao chamado do gentil Cristo, peguem sua cruz e sigam-no. Venha, junte-se a nós, porque aqui você encontrará algo precioso e inestimável. Testifico que aqui você encontrará as palavras de vida eterna, a promessa da abençoada redenção e o caminho para a paz e a felicidade. Oro sinceramente para que sua busca pela verdade inspire em seu coração o desejo de vir e juntar-se a nós. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Our most kind and loving Heavenly Father, Nosso bondoso e amado Pai Celestial, foi um prazer e uma bênção sermos instruídos pelos profetas, videntes, reveladores e líderes desta igreja. Amamos por seu serviço consagrado e oramos para que possamos apoiá-los, para não sermos apenas ouvintes, mas fazedores de seus ensinamentos. Rogamos que abençoe os missionários em todo o mundo, que tenham amor e gratitude, temos por eles essa gratidão, que eles possam encontrar as pessoas nesse trabalho de amor e levar as pessoas através das ordenanças. E oramos por aqueles que buscam por respostas, para que sua fé seja alimentada, para que sua luta possa ser ganha espiritualmente. Oramos para que possam encontrar a orientação que buscam. E ainda dos outros conselhos que virão nas sessões da conferência. Para estas coisas oramos com humildade e agradecemos em nome de nosso Mestre, Redentor e Salvador, sim, Jesus Cristo. Amém. Esta foi a primeira sessão da Conferência Geral Semestral número 183 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram escolhidos entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mórmon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.